Será que a liberdade existe? Será que todos podem ter vida plena? Eu sou a Mayra, sou terapeuta energética e reprogramadora. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a liberdade. Se esse conteúdo ressoa com a sua energia, já se inscreva no canal e compartilhe os nossos conteúdos para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. Partindo de um conceito que nós somos consciência e estamos vivendo experiências na matéria, luz e sombra fazem parte desse jogo. Tanto a luz fora de nós, aquilo que nós consideramos o mal, quanto aquilo que existe dentro de nós. Então o nosso trabalho seria fazer uma integração entre esses dois polos, yin e yang, luz e sombra. Então somos levados a entender que essa parte que nós chamamos sombra, ou eu inferior, ou o ego, depende da abordagem, essa parte é justamente a que drena a nossa liberdade. E é justamente nessa parte que tem aí mecanismos de controle, né, que regem esse mundo, que nós chamamos também de Matrix, e que programam o nosso subconsciente em relação ao medo, à culpa e ao apego. Então eu vou trazer para vocês hoje 4 referências, 4 lugares diferentes de como nós podemos ser programados. E essa programação vai modular toda a nossa vida na matéria. E é justamente essa programação subconsciente que drena a nossa liberdade, ou aquilo que nós entendemos ser possível dentro desse jogo como liberdade. O primeiro ponto de programação seriam os karmas, experiências da nossa consciência em outros avatares ou outro tempo e espaço que não foram terminadas ou que não foram devidamente transmutadas. Então, parte das nossas dificuldades em relação aos relacionamentos amorosos, à vida financeira, a questão de saúde, tem a ver com experiências anteriores, né, que nós fomos condicionados, nós fomos persuadidos a retornar para terminar essas lições. O segundo ponto são os traumas originais que nós chamamos, né? Rejeição, abandono, humilhação. Essas dores são escolhidas antes mesmo do nosso nascimento. A alma escolhe quais lições dessas e qual família ela vai ancorar, ela vai entrar como avatar para que seja ativado isso novamente, para que isso possa doer e que a gente consiga transmutar. Então, na verdade, o fim não é a dor é um meio pelo qual utilizado, né, a nossa jornada de alma, a dor é utilizada para que a gente consiga fazer essa transmutação. Então, transformar injustiça, por exemplo, trauma de manipulação, em perdão. Outra parte importante da nossa programação, dos nossos registros, vem de traumas ancestrais, dos nossos ancestrais. Então, a gente carrega aí, né, informações genéticas de pelo menos 7 gerações. Sim, nós herdamos muita coisa, às vezes trauma de guerra nós encontramos, né? E pessoas que não vivenciaram guerras, mas tem aí um tataravô, tem um bisavô, tem um avô, que normalmente viveram isso. Trauma de desmerecimento, traumas, por exemplo, relacionados à riqueza, né? Então, traumas que normalmente a pessoa não viveu nessa experiência, mas que ela carrega consigo como um trauma geracional. E por último, e não menos importante, a questão social, a cultura, a mídia, a política, todo o sistema que rege esse mecanismo que nós chamamos de terra, né, de experiência na 3D. Então, nós também somos programados diariamente pelos programas de TV, não é à toa que eles têm o nome de programas, e a gente entende que toda essa programação vai modulando a nossa vida. Então, é importante entender isso e trazer isso para a minha realidade, né? Como eu faço para lidar com toda essa programação que me deixa encarcerado, porque no fim das contas eu não consigo ser o que eu quero ser, eu consigo ser aquilo que eu estou programado para ser. Então aqui é a hora da gente pensar sobre a nossa liberdade. Um dos mecanismos mais fáceis é a meditação, porque com a meditação você acessa o eu superior, você sai do eu inferior, como eu mencionei no início, o ego, e você acessa informações do seu eu superior. Outra forma importante para observar suas programações, os seus traumas, é entender e observar os ciclos que se repetem na sua vida. Quais são as dificuldades que se repetem? Quais tipos de pessoas eu estou atraindo? Eu atraio pessoas e manifesto na matéria de acordo com a minha energia e com a minha programação. É assim que a gente consegue, aos poucos, né, com autoconhecimento, com o trabalho de cura, algumas terapias de reprogramação, e por isso nós estamos vivendo uma era onde cada vez mais existem terapias diversas de reprogramação, de desprogramação, justamente para nos ajudar a sair desse encarceramento e acessar o nosso eu superior, retomando o nosso poder pessoal. Todas essas programações, elas têm o intuito de tirar o nosso poder pessoal, tirar o nosso poder de ser quem nós somos, centelha divina, né? Filhos de Deus, centelha divina e filhos da fonte.
Então tudo isso traz uma ideia de que o nosso poder está fora, que nós somos aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos. E é hora de começar a pensar sobre isso. A nossa reflexão hoje é sobre esses aspectos. Eu espero que a gente possa ter, de alguma maneira, conseguido atingir, né, o seu coraçãozinho, para que você entenda que você não é o que disseram que você é, mas aquilo que você realmente é está fora do contexto dessa 3D que nós entendemos como realidade. E isso você vai acessar dentro de você.